Bom dia, hoje dia 15 de março de 2026, domingo. O texto bíblico de hoje ainda em Romanos, agora capítulo 4, versículos 1 até o versículo 12, onde lemos o exemplo de Abraão. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus. É a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. E Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão. O nosso pai viveu antes de ter sido circuncidado. Até aqui a leitura de hoje. O exemplo de Abraão, o patriarca. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E olha que Deus provou muito este patriarca. Mas ele jamais esmoreceu naquilo que ele tinha certeza de que era o correto. Na sua fé no Senhor, naquele que podia o ajudar, que podia fazer tudo conforme a sua vontade. Abraão seguia os preceitos e as ordens e mandamentos de Deus. Mas acima de tudo isso, ele tinha fé. Ele creu sinceramente no caminho do Senhor. Ele não duvidou do que Deus podia fazer por ele e por todos ao seu redor. Ele sabia que quando fosse necessário, o Deus em quem ele cria o salvaria e o ajudaria. Porque Deus, aquele que salva, é aquele que também dá a fé em nossos corações. Davi diz também que é feliz o homem a quem Deus aceita. Porque se Deus o aceitou, é porque Deus não fica olhando para os seus pecados e maldades. Porque Deus perdoa os nossos pecados e as nossas maldades. Porque se assim não o fosse, estaríamos condenados eternamente. Deus, quando enviou Cristo, colocou os pecados do mundo inteiro sobre os ombros de seu Filho, para nos dar o perdão, a chance da salvação eterna e a bússola, o caminho a seguir, para mantermos a nossa fé firme no propósito da salvação. Feliz aquele que Deus não acusa de cometer pecado.
mas perdoa pela sua misericórdia e pela sua graça. E esse perdão vem pelo amor. Se não fosse o perdão de Deus em nossa vida, pela nossa fé, que Ele alimenta todos os dias, que nós precisamos alimentar todos os dias em nossos corações, não haveria perdão nem salvação. Mas o Evangelho, o amor de Cristo, o trabalho realizado por Ele e por nós, nos garante que teremos, sim, pela fé, direito à salvação eterna. Abraão creu, tinha fé sincera e amor ao seu Senhor, nosso Deus. Davi cometeu muitos erros na sua vida, mas não deixou jamais a sua fé no Senhor ser abalada. Sempre esteve com Deus ao seu lado, mesmo sabendo que era grande pecador, mas também sabia pedir perdão a Deus, sabia que o amor deste seu Deus o perdoaria e o ajudaria a se salvar dos seus pecados. E assim ainda é hoje, ainda mais, depois da vinda do Filho de Deus, do seu sacrifício por nós e do seu retorno glorioso às mansões celestiais, para nos preparar um lugar lá nas mansões celestiais. Lugar este que só teremos se tivermos fé verdadeira no Filho de Deus, em Jesus Cristo, e se confiarmos que o Pai bondoso dos céus fez tudo isso para nos levar para perto dele. Continuamos, sim, sendo pecadores neste mundo. Vamos errar, sim, mas a nossa fé nos leva de novo a pedir perdão, a nos ajustarmos na conduta e a seguirmos firme no caminho que leva para a salvação, que é Jesus Cristo. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a fé e o amor de Deus estejam no coração de todos nós neste domingo e em toda a nossa vida, e que possamos, como Abraão, Davi e muitos outros, ter a fé inabalável no nosso Senhor e Salvador para sempre. Bom dia.